Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é segunda-feira, 21 de novembro de 2016. Estamos começando aqui para você aí mais uma edição do programa Boa Noite Rio Branco. Espero que todos nós, todos mesmo, a gente possa ter aqui uma semana abençoada, né? Abençoada por Deus, claro. Que os nossos objetivos sejam todos alcançados esta semana, que a gente possa ser mais solidário, ser mais compreensivo e, acima de tudo, mais tolerante. Não é isso? Tem gente que amanhece o dia já reclamando. Nós temos que amanhecer agradecendo a Deus por mais um dia, pela família e por tudo. E pedir saúde e paz, porque o resto a gente vai atrás, pode ter certeza. O programa de hoje recebe no primeiro bloco o Elson Dias. Ele é coordenador estadual e diretor nacional do MOHAN, o Movimento Nacional das Pessoas atingidas pela hanseníase. Isso mesmo, movimento que foi criado aqui no Acre, do Acre para o Brasil. Ele vem acompanhado da dona Marli Queiroz. Ela foi separada dos pais com apenas 2 anos. Ela vai contar esse drama enfrentado por muitos anos. Ela conseguiu vencer, em nome de Deus, claro. No segundo bloco, vamos falar sobre o Dia Mundial em memória às vítimas de trânsito. Eu vou conversar aqui com o capitão Jário Teixeira, ele que é o mentor intelectual do projeto Valorizando a Vida no Trânsito, tá? Pela Organização Mundial a Organização das Nações Unidas, a ONU. O dia é o 3º domingo de novembro, então foi ontem. Vamos falar com ele o que aconteceu de importante aqui em Rio Branco, principalmente. E o programa termina entrevistando o Dr. Valdir Perazzo, defensor público aposentado, um pernambucano que virou acriano. Isso mesmo, ele aposentou-se em maio deste ano. Vamos falar aqui essa trajetória de mais de 20 anos dedicados à Defensoria Pública e saber por que ele optou por ficar aqui no Acre, né? E agora, com o apoio do Supermercados Araújo, da Purifique e também da Newflex, eu tenho o prazer de conversar com o procurador jurídico do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, Dr. Fábio Eduardo. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é nosso. Boa noite. Doutor, afinal de contas, dia 1º deste mês, algumas mudanças já foram colocadas em prática, né? Exatamente. O que a gente poderia destacar sobre essas mudanças? Bom, a Lei 13.281, né, que entrou em vigor agora dia 1º de novembro, ela trouxe inúmeras alterações do Código. Na verdade, são mais de 30 modificações dentro da nossa lei de trânsito. E as principais delas, o que tem mais sido comentado, é a questão do celular ao volante, né? E o reajuste dos valores das multas, que também nós tínhamos aí 16 anos sem reajuste, e as multas foram reajustadas e esses valores com certeza vai pesar no bolso do cidadão infrator. É aquela questão, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? O legislador tem usado esse método como meio educativo também, né? Se o cidadão não respeita as regras quando a gente orienta, então cabe ao Estado impor uma sanção pecuniária, e essa sanção pecuniária tem justamente o foco, o viés de reeducar esse cidadão. Vou tocar num assunto aqui que eu acho que extrapola um pouco a sua competência, que é mais a questão jurídica, mas não estava da hora do Brasil, isso é uma discussão muito mais ampla do que a gente imagina, adotar táticas, métodos, de outros países que não vão diretamente na questão econômico-financeira, mas na questão educacional em si, por exemplo. Mudar um pouco essa história de multa para pagar em dinheiro, mas para pagar com prestação de serviço, com palestras, participação em cursos avançados na área de trânsito. Você acha que poderia ser uma saída melhor? Na verdade, Muniz, uma das alterações dessa lei nova é justamente essa prerrogativa por parte do judiciário. Então, o juiz hoje ele pode, como pena alternativa, ele colocar que a pessoa cumpra essa pena numa área que é voltada a tratamento de pessoas que foram sequeladas do trânsito, a órgãos que atendem às ocorrências de trânsito. Então, o juiz, na hora de fazer a conversão da pena, ele pode fazer essa opção, fazer com que essa pessoa sinta um pouco mais das consequências do ato irresponsável no trânsito. Eu fiz essa pergunta, porque há 3 anos, melhor dizendo, em 2013, finalzinho de 2013,
atendendo a um pedido de um amigo nosso, o senhor deve conhecer também, que era da área de trânsito, o Tiago Machado, Sim, que é um despachante de autoescola, para me fazer um curso, uma reciclagem. E eu fiz. Convênio no Detran e 7 Senat. E eu vi algo assim, que fiquei impressionado. Voltei a outra pessoa em relação a noções para evitar acidente, evitar o pior, ou seja, atenção focada naquilo que a gente está fazendo. Acho que é fundamental isso. Coisas que você não vê assim corriqueiramente. Exatamente. Nós tínhamos, né, um projeto que era a transformação de advertência por escrito através de palestras justamente com esse viés. Né, fazer com que as pessoas revitalizassem alguns conceitos que tinham quando foi habilitado, né, que muitas vezes vai passando com esquecimento e tudo mais. E esses cursos eram justamente para trazer esses conceitos de volta. Logicamente que a gente também tem esse curso já previsto na própria legislação de trânsito, que é o curso de reciclagem para condutor infrator. Inclusive, uma das alterações também é a questão daquele motorista profissional do volante, que é caminhoneiro, ou que transporta uma carreta e tudo mais. Se ele atingir 14 pontos, ele pode optar por esse curso alternativo. Ele faz esse curso e, no caso, se ele atingiu 14 pontos, significa que ele cometeu 2 infrações gravíssimas, por exemplo, ou outra forma de acumulação de pontos. E essa pessoa pode optar por fazer esse curso, né? Ela vai e escolhe fazer esse curso e esses 7 pontos são retirados da sua habilitação, evitando assim uma possível suspensão prematura da habilitação. Né? Então, ele também tem essa previsão no código. Então, é como eu disse para você, as mais repercutidas foram a questão do celular, a questão do reajuste monetário e tudo mais. Mas essas alterações da Lei 13.281, elas são bastante significativas. Para nós, operadores do direito de trânsito, nós encontramos assim vários aspectos positivos nessa nova norma. Engraçado que algumas pessoas, inclusive colegas profissionais da imprensa, que é muito fácil criticar, né? Muito fácil tirar pedra, joga logo para cima do Detran, dos órgãos de trânsito. Às vezes, esses órgãos nem são chamados a participar ativamente de um debate, de uma mudança dessa. O pacote vem feito. Isso não é bom, acho que tinha que ser aberto mais. Ouvir um profissional de trânsito a respeito de alguma mudança. Eu acho que era fundamental que o Congresso fizesse isso antes de botar em votação qualquer matéria. Né? Eu acredito que isso não acontece só com o trânsito, né? Mas o trânsito a gente sente na pele. E nós discutimos isso muito na Associação Nacional dos Detrans. Todas as reuniões a gente discute, verifica o que está sendo implantado. Essa lei mesmo, a 3.281, ela era inicialmente uma medida provisória que veio através daquela manifestação dos caminhoneiros. Eu lembro. Né? E nessa manifestação do caminhoneiro, na hora de fazer a verificação da medida provisória, juntaram todos os projetos que falavam sobre trânsito na conversão da medida provisória em lei e votaram aquilo meio que... Então, algumas coisas ficaram meio atabalhoadas. Não foram ouvidos alguns órgãos de trânsito e tudo mais. Mas, como eu falei, tem muitos aspectos positivos ainda. Mesmo tendo sido feito dessa forma, tem alguns aspectos positivos, sim. Eu lembro que, à época, o Detran, Acre e outros Detrans saíram em defesa dos caminhoneiros. Né? Sim, exato. Seja, eles tinham que cumprir a lei, mas pelo menos pediram um prazo para readequação ou adequação. A questão do exame toxicológico, né? Que nós fizemos, inclusive, na questão social e econômica, né, doutor? Sim, sim. Porque, na verdade, o Detran, o que o Detran entende com relação ao toxicológico? Que é uma medida que carece ser observada? Com certeza. Nós não podemos permitir que o condutor de um caminhão, de uma carreta, ele venha dirigir sob o uso de substâncias tóxicas proibidas para que ele continue dirigindo. Claro. Agora há pouco, quando conversa com o capitão Jair, eu até falei em tom de brincadeira, às vezes a gente precisa descontrair um pouco, né? Sim, claro. Que tinha criado não só álcool zero, mas a noia zero também. Exatamente. Mas, na verdade, porque, assim, quem está acompanhando de mais de perto, mas já temos em testes o drogômetro. Que é justamente para fazer essa verificação. Porque os Detrans, eles são... Não é que são contra o exame toxicológico, mas a gente contra a forma como ele foi instituído. Entendi. Que seria, por exemplo, eu fazer uma avaliação se você consumiu droga ou não, num exame que eu não estou verificando se você está dirigindo o veículo automotor. Ou seja, eu estou fiscalizando você numa clínica, né? E esse não seria o papel do Detran. O papel do Detran é fiscalizar você enquanto condutor de veículo automotor. Então, a nossa ideia é que a gente possa fazer a fiscalização, mas enquanto você estiver dirigindo o veículo. Tanto é que, se você chega hoje com um resultado positivo do exame toxicológico, é o médico que vai fazer a avaliação, se aquela droga que apareceu lá, ela realmente impede você de dirigir ou não. Nesse quesito, apenas esse quesito. Então, e qualquer tipo de droga.
Então não está dizendo nem se você, por exemplo, consumiu a droga na sua casa e estava lá deitado, ficou uma semana deitado lá. Então o resultado ele é muito superficial para nosso objetivo. Então ele diz que você consumiu a droga, mas não disse se você consumiu a droga enquanto estava dirigindo o veículo automotor. Então a gente entende que esse não seria a forma mais correta de fazer a verificação do condutor drogado. Por isso que que os Detrans têm investido bastante nessa questão de encampar o uso do equipamento drogômetro, que quando tiver o drogômetro em funcionamento é igual ao bafômetro. A gente vai fazer o teste enquanto a pessoa está dirigindo um veículo automotor, que seria mais eficiente. Doutor, algumas mudanças que foram efetuadas há alguns anos já surtem efeitos positivos, né? A questão do álcool zero é uma prova. Mas se os acidentes continuam acontecendo, isso é um outro caso, é um outro estudo que merece ser, né, analisado. Questão de comportamento. Mas, assim, a gente vê claramente que aqui em Rio Branco, por exemplo, a quantidade de gente alcoolizada ao volante diminuiu assustadoramente. Muito, né? Agora, algumas pessoas dizem que não é bom a gente falar sobre o futuro. A futura só a Deus pertence. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício de futurologia. Qual a expectativa dos senhores do Detran e dos outros órgãos ligados ao trânsito em relação às novas mudanças? Bom, hoje está se questionando ainda essa questão do toxicológico, justamente no sentido de evoluir para a questão da fiscalização do condutor enquanto dirige. Essa é uma das nossas pretensões de que seja feito dessa forma e não como é feito hoje apenas na renovação da CNH. Até porque a pessoa pode, por exemplo, ficar na abstinência, 6 meses, e fazer o exame e vai dar 0. Ou seja, enquanto ele está dirigindo o veículo automotor, ele vai continuar consumindo a droga. Isso a gente não quer. A gente quer evitar que o condutor... E a questão do álcool, que mudou até a questão de entendimento doutrinário com relação a isso. Como você falou, conseguimos mudar comportamento. Nós tivemos uma redução assustadora em números de vítimas fatais de acidente de trânsito em virtude dessa medida, dessa legislação que foi implantada desde 2008 para cá. Então, nós entendemos que esse objetivo tem sido alcançado. Com relação às multas também, não havia um reajuste há 16 anos, né? Foi feito o reajuste agora e já colocaram também um indexador, ou seja, todo ano haverá um reajuste, diferentemente do que era previsto no código, que era o FII, aí caiu o FII e já acabou qualquer tipo de mudança. E com relação ao que nós precisamos mais, é justamente o que você falou, nós temos que fazer com que a pessoa cresça sendo educada para ser um cidadão. Para que ele respeite as regras de convívio social. De convívio social, Exato, porque daí a gente não questão precisaria... cultural, né? Exato, porque a gente não precisaria multar ninguém, né? Porque todo mundo se respeitaria, não haveria infração de trânsito, porque muita gente reclama das multas, que o Detran é um órgão que coopera com a indústria da multa ou coisa do tipo. Mas a multa não existe se não houver o comportamento irregular do condutor. Então, se a pessoa tiver consciência de que ela não é para se comportar de forma inadequada, então não haverá multa. Né? Então, não existe indústria da multa se não houver a matéria-prima, que é o condutor infrator. O trabalho de conscientização, educação, vai continuar. Exatamente. Nós estamos trabalhando muito em cima disso. Muito bem. Conversei aqui com o procurador jurídico do Detran, doutor Fábio Eduardo. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Só um detalhe, com relação ao uso dos faróis durante o dia, como é que ficou? Sim, manteve-se a decisão de que é exigido o farol durante o dia, mas a única exigência é que você tenha plena consciência de que aquela via é uma rodovia. Como é que se distingue a via para saber se ela é rodovia ou não? Através do tamanho da sinalização. A sinalização urbana, ela é alta e pequena. A sinalização de rodovias, ela é baixinha e grande. Então, se a pessoa identificar por esse tipo de sinalização, ela sabe, olha, se a sinalização for baixinha e grande, eu tenho que usar farol aceso. Se não, é via urbana, eu não preciso usar farol aceso. Ficou definido dessa forma, conforme a decisão judicial que foi zarada no processo. O brasileiro, de modo geral, é muito bem-humorado. O acreano não é diferente, nós somos parte também. Eu disse, olha, como é que ficou essa questão? É obrigatório só durante o dia? O cara disse, e à noite? Não, à noite é liberado. Se conseguir andar, né? Eu consegui andar. Um prazer, doutor. Sucesso. Prazer nosso, Vinícius. Sempre à disposição de vocês. Muito bem. Um abraço aí para o doutor, nosso diretor-geral. Doutor Pedro Longo. Doutor Pedro Longo, gente boa também. Sim, com certeza. Depois do intervalo comercial, eu volto com mais uma entrevista. Eu vou conversar com Elson Dias e também com a dona Marli Queiroz, do Morran. Fique com a gente.